casa e evitar acidentes aí com os escorpiões. Vamos lá. Agosto marca o início do período reprodutivo dos escorpiões, especialmente o escorpião amarelo, que é esse aqui, olha. Ele acabou se adaptando ao ambiente urbano, então nós vamos entender melhor, né, de que forma que a gente pode se prevenir contra esse escorpião especialmente, porque eu tô do lado aqui do Felipe, que é biólogo. Felipe, como que ele acaba se reproduzindo e como que ele se adaptou tanto ao nosso ambiente? Isso, Fábio, o escorpião amarelo, ele se adaptou bastante às cidades, assim, porque grande parte ele gosta muito de ambientes com bastante matéria orgânica, com escuridão, então galerias de esgoto, atrás de frestas dentro de casas, em lixos, a céu aberto, né, entulhos de construção, todos esses marcam ambientes que chamam bastante a atenção dos escorpiões. Quando a gente alia a matéria orgânica dentro desses espaços, isso fica muito mais fácil para o escorpião se disseminar melhor, porque matéria orgânica chama a atenção de insetos, como baratas, grilos, que se alimentam desses materiais. E esses insetos também são o prato principal dos escorpiões. Então, eles no mesmo ambiente têm comida, têm abrigo, e isso facilita muito essa dispersão deles. Agora, por que agosto é o período que começa, né, essa reprodução toda? Agosto é um período aí mais de frio, né? Então esses escorpiões eles acabam se colocando nessas frestas em lugares mais quentes, onde eles se protegem. Também aumenta a incidência de encontro entre eles nesses momentos. Embora o escorpião amarelo tenha uma curiosidade aí bem legal, a fêmea é partenogenética, ela não precisa do macho para se reproduzir, ela cria meio que como se fosse clones dela mesma. E isso também facilita muito essa dispersão do animal no nosso ambiente. Em caso de um acidente, procurar ajuda médica, ela vai ficar em observação, pode tomar o soro anti-escorpiônico também para aliviar os sintomas, e a gente vê uma probabilidade, uma letalidade maior em alguns grupos dentro das pessoas, que são mais crianças pequenas, idosos e pessoas com algumas comorbidades. Bom, já entendemos de que forma que esse escorpião se reproduz, né? Agora a gente precisa aprender como se prevenir em casa. A primeira dica é cuidado com o que você traz para o seu quintal, para a sua residência. Aqui nós temos alguns pallets. Esses pallets foram trazidos pela Raquel, que é bióloga, vai conversar com a gente agora. Raquel, teve um acidente com escorpião, né? Como é que foi? Um acidente com escorpião. Eu trouxe os pallets, né, para fazer um banco, né? E no final eu acabei me acidentando porque eu trouxe os pallets e não olhei realmente se tinha algum animal ou não e acabei me acidentando com uma picada de escorpião. Bom, gente, uma outra dica é com relação ao ralo de casa. É talvez um dos principais meios, né, de entrada desses insetos, né? Inseto mesmo, tá certo? Um aracnídeo. Aracnídeo, gente, olha, tá com tudo trazendo informação. Isso, é um aracnídeo, ele faz parte, é como se ele fosse um primo das aranhas, né? A diferença do inseto pro aracnídeo, o inseto tem 6 patinhas, o aracnídeo tem 8 patinhas, essa é a principal diferença. Bom, tá aí. Entrada desses aracnídeos, então. E aqui nós temos o exemplo de um protetor, uma redinha de ralo. Né, Raquel? Essa redinha, claro, ela pode ser encontrada em vários tamanhos, dependendo da situação de casa. Sim, ela é super adaptada, você tem maior, tem menor, né? E é recomendado mesmo que esses animais, eles têm acesso através do esgoto, né? Através do encanamento. Então a gente recomenda a colocar, a água vai passar tranquilamente, não tem problema nenhum, né? Colocar isso dentro do seu ralo. Dessa vez é a rede, gente, de proteção para janela. Raquel, importante também porque o escorpião, ele escala, né? Ele escala, ele tem uma facilidade muito grande de escalar a parede, principalmente se a parede ela for, tiver, né, acesso maior, for chapiscada, essas coisas assim. Então o animal ele vai subir. E se você tiver uma proteção, evita também a entrada de mosca, de barata, né? Pois é, então com todas essas dicas dá para você se prevenir na sua casa e evitar qualquer tipo de acidente com o escorpião. Olha, muito boa a reportagem do Fábio, muito obrigada, mas a gente fica ainda mais assustado, Renato, porque é pelo ralo, pela janela, pela madeira, ele anda em tudo. De tudo, pode estar na sua roupa, nos calçados, então tem que ter uma atenção especial de chacoalhar o calçado antes, dar uma chacoalhada na roupa, porque ele não ataca, só que se ele se sente pressionado, ele acaba picando. Agora, o que é essa história que ele se reproduz com tamanha rapidez? Por quê, Renato?
Bom, como ele falou na reportagem, a fêmea se reproduz sozinha, não precisa do macho, então é mais fácil dela se reproduzir. E sempre quando nasce uma ninhada, um monte, então isso facilita a proliferação. Olha, a gente está com um probleminha aqui no áudio do Renato, vamos mexer, mas, gente, ao vivo é assim. Sabe aquela hora que teu feijão tá secando a água e toca a campainha? É assim no ao vivo também, a gente precisa resolver, mas acho que muito importante, Renato estava explicando pra gente, que a fêmea não precisa da presença do macho para se reproduzir. Ela se reproduz sozinha. Então, isso faz com que, você tem uma fêmea lá que entrou no seu quintal, rapidamente ela terá inúmeros filhotes, né? Porque ela se reproduz sozinha e isso por conta disso, por conta das fêmeas, então que a gente tem uma verdadeira infestação do escorpião, né, Renato? Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com as questões que aumenta isso, a chance de ter o escorpião. Entulho, folhas. Então você vai no quintal, carpe o quintal, mas não joga as folhas, fica lá. Então ele volta. Então você tem que fazer a limpeza. Porque se você atrai baratas ou pequenos insetos, o escorpião é o predador. Então ele vem se alimentar com isso. Eu vira e mexe, eu faço um vídeo em casa, quem me acompanha sabe, a minha casa ela fica de fundo com a mata. E tem coati. E o coati é gigante, né? E aí eu tinha medo do coati atacar minha cachorra e tal. Depois que eu descobri que ele come escorpião, né? Coati, galinha de Angola, são os animais que a gente tem que ter no quintal, se tiver uma área meio urbana, área rural, para poder evitar incidentes com escorpião. Eu deixo o coati passeando lá agora ele já virou o rei do quintal, porque eu sei que ele faz a limpa, né, doutor? E ele se acostuma com o ambiente, com as pessoas, né? Só no começo ele gera um estresse, depois ele se acostuma. Eu tenho medo que ele é grandão, mas... Agora, Renato, a gente estava conversando aqui enquanto a gente acompanhava a matéria, e ele falou, Fernanda, eu falei, você sabia, Renato, que era um aracnídeo? É óbvio que ele sabia, né, gente? Pergunta minha para ele, que é coordenador do SAMU. Ele falou, inclusive, o que do soro? O tratamento para picada de escorpião é o soro antiescorpiônico. Mas pode acontecer do médico ter dúvida se for, porque às vezes tem a picada e não sabe se foi um escorpião ou se foi uma aranha. Então vai para o pronto-socorro, os sinais estão graves, falta de ar, mancha pelo corpo, desconforto respiratório, então tem que fazer o tratamento. Às vezes tem falta do soro antiescorpiônico, daí pode usar o soro antiaracnídeo. Porque o escorpião é aracnídeo, então é um soro, não é específico, mas ele trata também a escorpião. Mas ajuda. Você teve certeza que foi picado pelo escorpião, tem que procurar ajuda médica. Isso, a recomendação teve picada com o escorpião, você captura o animal para levar para o médico poder fazer a notificação e sempre para um local mais perto que tem um médico. Não vai ter soro em todos os locais, mas você vai para aquele local, o médico avalia, se tiver indicação de tomar o soro, ele vai ser transportado pelo SAMU, para uma ambulância, porque no caminho pode ter um quadro de gravidade no caminho e você tem que tratar. O que poderia ser um quadro mais grave? Falta de ar extrema, edema de glote, fechar a traqueia por conta do choque anafilático, coceira pelo corpo inteiro e batedeira no coração. São os sinais de choque anafilático que é um quadro de um agravamento da picada por conta da toxina do escorpião. Agora, tem um grupo que sofra mais, criança, idoso, Sim. Ou todo mundo tem a mesma... o mesmo tipo aí de problema? Os idosos, porque já está com a imunidade comprometida, e as crianças até 7 anos são os que mais suscetíveis a ter as complicações mais graves, porque a dor é normal, a dor é forte, intensa, pode dar formigamento no braço, pode dar uma parestesia, uma anestesia, sente dormência no braço, ou piloexcitação, os pelinhos ficam altos, né, os pelos do braço. Gente, me dá aflição. Isso é normal de acontecer, mas aí você começa a ter sintomas generalizados. Então é normal ficar vermelho na picada, só começa a ficar vermelho, manchas no corpo, coceira na garganta. Coceira na garganta é um sinal muito, muito clássico e perigoso de um choque anafilático, porque está fechando a traqueia. Adianta tomar, já que eu estou aqui com o coordenador do SAMU e do lado, um médico tão conceituado, num caso extremo, até chegar no hospital, tá longe, um antialérgico, por exemplo, um corticoide? Pode falar, doutor? Na verdade, nessa fase inicial, o mais importante é a identificação para que você tome a conduta adequada, porque a reação anafilática é uma alergia bem intensa. Certo. Então, ela vai gerar toda essa edema de glote, tudo isso realmente muito mais exacerbado, né? Mas ali o imediato é sair correndo, procurar ajuda médica, que eu acho que é o mais importante, né? Até mesmo que até você procurar se vai ter o corticoide, se vai estar na dosagem certa, então viral, você acaba perdendo tempo, não adianta. Muito, tem que ser endovenoso. Por isso que te recomenda. Mas eu tenho soro só lá na Unicamp. Não vá até lá. No caminho ele pode ter até uma parada respiratória. Então vai para uma unidade de saúde mais próxima, que lá o médico vai conseguir avaliar, às vezes faz uma adrenalina subcutânea, faz um corticoide.
e vai o transporte com o SAMU, a ambulância preparada para atender intercorrências. Precisa ir para o lugar mais próximo, então, com certeza. Essa história que levou a picada no pé, fica com o pé para cima ou é bobagem? É ideal ficar com a perna elevada e não se movimentar muito para não disseminar a toxina, mas para não inchar. Então, o braço, às vezes você já tira o anel, tira as pulseiras, que pode inchar, você tem que cortar, pode dar um comprometimento ali no membro. E a recomendação é, para criança menor de 7 anos, sempre que for picada, mesmo que não tenha sintomas graves, leva para pronto-socorro, porque ela pode ter complicação. Então, menor de 7 anos não precisa ter agravamento. E são leves, né? As crianças são pequenininhas, né? São mais pouco fáceis peso, né? Tanto que o protocolo atual do SAMU, a gente não precisa mais nem inserir no sistema CROSS, que é um sistema de vagas. Criança de 7 anos, picada com escorpião, eu vou direto para o Estadual do Sumaré, porque eu não quero esperar ela ter complicação. Entendi. Então a gente não quer pagar o preço. Já tô até sentindo os bichos andando aqui em mim. É engraçado, a gente fala, vocês estão aí, meninas? Parece que tem um negócio assim. Dá uma sensação, agora você vai querer chegar em casa, vai querer olhar o sapato antes. Mas eu olho tudo, até porque eu tenho a mata, eu olho o sapato, enfim, eu morro de medo. Mas, doutor, algo que também tem, cada vez mais, as pessoas têm ficado com medo, essa história de que era tão difícil a gente ouvir falar, olha, teve trombose, né? A trombofilia, o doutor